Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, depois de muitos acontecimentos importantes que nós tivemos no Brasil. E eles acabam, às vezes, por chamar as nossas atenções todos os dias, nos afastando de uma análise conjuntural de coisas muito importantes que também estão acontecendo, como, por exemplo, o Brasil está recobrando lentamente a sua normalidade democrática na análise, nos debates, na atenção dos nossos problemas concretos. Em encontros anteriores, eu classifiquei essa gente do bolsonarismo, esses extremistas desse universo paralelo, como bandidos e ridículos, ou ridículos bandidos. Isso não significa que eles não sejam perigosos também. E, portanto, eles merecem uma atenção máxima no sentido de as forças democráticas do nosso país fazerem de tudo para neutralizá-los politicamente para que eles não retornem ao poder. Eu vou mostrar hoje para vocês algumas cenas que é para a gente lembrar, né, o que nós passamos. Eu aqui no nosso portal e vocês que interagem aqui conosco todos os dias, vocês são testemunhas de como essa gente não tinha noção, como eles ameaçavam, como eles perdiam qualquer senso de educação, senso de ridículo, enfim. Isso passou. Você não está vendo mais chamamentos, né, para convites ou agouros para que você saia do Brasil, para que você vá para Cuba, vá para Venezuela, para você aceitar que dói menos e que você vai ver porque o artigo 142 está aí, o ex-presidente não inelegível, vai dar um soco na mesa e vai prender gente, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, enfim. A gente está livre desse tipo de situação. Não recebemos mais aquelas imagens de tanques, né, andando pelas ruas, de soldados marchando, gente fazendo uma série de presepadas. Isso acabou. Mas os seus remanescentes que têm algum tipo de visibilidade, eles ainda conseguem enganar uma parcela importante da sociedade brasileira. Daí a importância de termos esse espaço aqui para jogarmos luzes em cima desses criminosos, desses vigaristas que são também ridículos, né? E muito espertinhos também, porque eles acabam chamando a atenção de muitas pessoas que acreditam nessas criaturas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre essa transformação, para a gente olhar para frente, né? Para sabermos como é que a gente consegue cada vez mais colocar o nosso país no mundo da racionalidade novamente. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, feita essa abertura, vamos aqui a esses assuntos aqui, né? Como eu disse para vocês, né, nós estamos livres de algumas situações que merecem ser recordadas, né? Aqui eu peguei uma matéria aqui da TV Cultura, de mais de um ano atrás, né? E ela é muito elucidativa, né? Para você que acha que não mudou muita coisa e que está demorando essa gente para a cadeia, enfim. Você tem uma certa razão, porque de fato as coisas estão indo num passo mais lento do que a nossa ansiedade. Mas isso não significa que as situações não estejam aí sendo encaminhadas para que a justiça seja feita no final. Vamos relembrar aqui algumas algumas situações muito rapidamente. Vamos ver aqui nessa matéria da TV Cultura. Vamos lá. É na internet que teorias como essa ganham força. As redes sociais permitiram que as pessoas pudessem escolher o que consumir e, principalmente, no que acreditar. Esse sistema se retroalimenta, forma bolhas e cria uma realidade alternativa, quase que um mundo paralelo. Exemplo disso é a cena de manifestantes comemorando a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que obviamente não aconteceu. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. A cena se repetiu em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Suzano, na Grande São Paulo, um manifestante grita que foi comprovada a fraude nas urnas. R7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. A fonte citada é uma mensagem falsa espalhada no WhatsApp.
Mesmo o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que pediu a liberação das estradas, gerou dúvidas entre os apoiadores. O sistema de desinformação é sustentado por um trabalho constante, com milhares de postagens de notícias falsas por dia. Então, gente, a matéria, aí vou colocar no link, o link na nossa descrição, ela nos chama atenção, né, do que foi que nós livramos o nosso país, porque essa escalada de insanidade, ela estava nessa espiral, né, de cada vez mais atrair pessoas para esse tipo de sentimento, esse tipo de ideia do que estava acontecendo no nosso país, mas uma ideia falsa, porque é uma ideia construída sobre esses alicerces aí da vigarice de uma maneira geral. Bom, essa gente hoje está mais preocupada com a cadeia, com a justiça. Mas eles continuam perigosos, né? A gente não pode, como eu disse para vocês, menosprezá-los, né? Bom, o líder dessa gente toda, a figura do inelegível, continua fazendo o pânico nas redes sociais, sempre fazendo abordagem de algum tema que é muito sensível para uma grande parcela da sociedade, como se o governo Lula atual, os progressistas, né, de um modo geral, quisessem fazer algumas bandeiras racionais, bandeiras que lidam mais com a saúde pública, como um assunto criminal, para justamente colocar medo nas pessoas, e com uma espécie de aviso. Vocês estão vendo essa gente que está no poder, eles querem transformar o nosso país num país das drogas. Eu não, eu sou bonzinho, eu sou contra as drogas, né? Mais ou menos isso. E aí ele publicou um vídeo aqui, e o texto está bem parecido com o Tonho da Lua, né? Ou melhor dizendo, seu filho Carluxo. Disse ele, escreveu ele: essa é a realidade de muitas passagens subterrâneas de pedestres em Portland, em Oregon, nos Estados Unidos, depois que o Estado norte-americano liberou o uso de drogas de forma quase restrita. A cidade hoje parece o epicentro de uma explosão nuclear ou a locação de um filme de zumbis. Nossa Senhora, o texto aí tá caprichado, né? Aí coloca cenas aqui de um túnel que está cheio de entulho e que, segundo ele, seria um túnel aqui que abriga pessoas, ou que ficou assim, em função de usuários de drogas, né? Então, nada mais, nada menos do que uma forma, né, bem vigarista de fazer política. Obviamente, nenhum ser humano, nenhum governante do mundo quer fazer do seu país, do seu universo, né, da sua administração, um ambiente absolutamente desagregado com pessoas drogadas, pessoas absolutamente destruídas. No entanto, esse é o discurso do vigarista, que vai somando aos vigaristinhas, né, que vão na sequência. Como, por exemplo, o Nicolas Ferreira. Chega de tirania, censura e perseguição, dando nome aos bois. E aí aquela velha cantiga, né, que o ministro Alexandre de Moraes é o ditador da toga, e por aí que o Brasil está vivendo a ditadura. Enfim, isso caiu num ridículo e cada vez mais vai se aprofundando no ridículo. E a gente vai alertando as pessoas de que se elas seguem uma pessoa ridícula, elas estão também no universo do ridículo, né? O Silas Malafaia tem um vídeo dele aqui, aliás, vários vídeos, né? Ele se auto-homenageia, né? Silas Malafaia prova que Alexandre de Moraes é ditador. É mesmo, né? E daí? Vocês estão fazendo manifestações, já fizeram uma há mais de 60 dias, fizeram outra agora. Enfim, não mudou absolutamente nada e nem mudará. Vocês elegeram agora um bilionário estrangeiro como o novo deus de vocês, e aí as maluquices vão sendo reverberadas como se essa criatura, esse estrangeiro, tivesse o poder de mexer efetivamente na democracia que é nosso país. Como se ele pudesse dar um aviso prévio, né, para o ministro do Supremo Tribunal Federal, para o presidente da República, que ele tivesse esse poder, coisa que está muito longe de acontecer, né? Então, essas criaturas que são absolutamente ridículas, eles inventam situações também que acabam seduzindo a atenção de muitas criaturas que ainda os seguem, né? Como, por exemplo, esse vídeo aqui do senhor Gustavo Gaia, um vídeo completamente mentiroso, com informações mentirosas e enfim, só cabe a gente mesmo desmascarar, né, do que se trata. Sentiu. Moraes foge da imprensa em evento em Londres. Nem a pau, teria dito o ministro Alexandre de Moraes, né? Então ele coloca no título dele que o ministro fugiu da imprensa em Londres. No entanto, quando ele faz o texto, ele diz o seguinte:
Galvão, ele sentiu. Como vocês sabem, os ministros da nossa Suprema Corte, que adoram falar com a imprensa, na verdade falam mais com a imprensa do que o próprio presidente da República, foram para um evento nos Estados Unidos para falar sobre Brasil. Não foi nos Estados Unidos não, rapaz. Você mesmo coloca na capa do seu vídeo aí que foi em Londres. O senhor anda bebendo alguma coisa, tomando algum medicamento tarja preta, alguma outra substância que está tirando o senhor do juízo da realidade? O senhor anda meio perturbado ultimamente, né? Isso por si só é um dado curioso, né? Os ministros da nossa Suprema Corte, que deveriam falar apenas nos autos, né? Ser pessoas reservadas, viajam para outro país para falar sobre o Brasil. E foi todo... E aí é o seguinte, aí o cara vem nessa onda aí, e aí ele coloca a ideia que o ministro está fugindo da imprensa. Obviamente, o ministro está conduzindo uma série de processos de investigação, né, conduzindo inquéritos. Obviamente, ele não vai dar declarações para a imprensa, porque as perguntas todas serão nessa direção. E ele não vai antecipar absolutamente nada, até porque qualquer palavra, qualquer sílaba pode ser interpretada de uma maneira incorreta e criar um tumulto no meio dessa história toda. Então, senhor Gaia, acalme seu coraçãozinho. O ministro Alexandre de Moraes, ele não falou nada, mas é porque ele vai escrever muito, ele vai escrever tudo. E quando ele escrever tudo, vocês vão ficar em seríssimos problemas, né? Ou com seríssimos problemas, né? Bom, e aí a gente vai ver na imprensa brasileira algumas reações, né, ao que está acontecendo, com algumas análises, no mínimo curiosas, como essa aqui do Francisco Leali, do Estadão. O governo Lula flerta com perseguição a jornalistas ao tomar partido de Moraes na briga com Musk. Bom, o senhor jornalista queria que o presidente da República tomasse partido a favor do bilionário, do picareta, do vigarista que se enriqueceu, mas nem por isso deixa de ser um vigarista? Bom, em dado momento aqui o texto diz: a advocacia governamental tomou partido do judiciário brasileiro. Ué, ótimo, né? Que seja sempre assim, defendendo a soberania do nosso país. Qual é a estranheza do senhor jornalista? Mas seu alvo, lendo o tal documento de Messias, parece outro. Cita como notícia de fato supostamente criminoso a postagem do jornalista. Que jornalista? É um ser estrangeiro que veio para cá para tumultuar e tem esse carimbo de jornalista. É um suposto jornalista, né? Melhor seria classificá-lo assim. Dito de forma mais clara, o advogado-geral do governo Lula considera delito passível de punição com cadeia expor um documento de processo judicial sob sigilo. Senhor jornalista, em que parte do mundo um sigilo de justiça violado não merece uma repercussão penal, uma reprimenda penal? Em que lugar do mundo? Senão, a medida judicial não teria o menor valor, né? No mínimo aí, se houve por parte de um servidor público a facilitação de obtenção de dados pelo particular, o servidor público cometeu um crime. E um particular que comete crime com um servidor público, em regra, ele responde pelo mesmo crime. Então, se isso aconteceu, e nós vimos que aconteceu, responsabilidades devem ser apuradas para o jornalista ou para as pessoas que se conectaram, se uniram para violar algo que estava protegido pelo sigilo de justiça. Qual o problema? A isso se chama Estado Democrático de Direito. Bom, como vocês podem ver, a grande mídia tem figuras que se conectam com extremistas com o mesmo propósito, o propósito de cada vez mais, né, fazer com que esses extremistas consigam trafegar no nosso sistema social brasileiro, praticando crimes sem o menor tipo de responsabilização, né? Mas esse tempo já acabou. Agora as filas vão andar e a gente, nós que andamos com algum nível de ansiedade, daqui a pouco a gente vai estar nós estaremos preocupados com outras situações, porque essa gente, na cadeia, a gente não vai nem precisar mais ficar citando todas as vezes, né, essas criaturas em espaços como o nosso Portal do José. Gente, eu fico por aqui e mais tarde temos uma coisa muito interessante envolvendo a articulação da direita no plano internacional contra situações que acontecem, inclusive aqui no nosso país. Bom, mais tarde eu volto. Um grande abraço, até lá. Tchau!